queridos e amados irmãos do YouTube. Aqui quem vos fala é a vossa irmã em Cristo, a irmã Kátia. Eu cumprimento a amada Igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Irmãos, eu quero finalizar então o testemunho, né? Essa é a segunda parte do testemunho, já foi testemunhado a primeira parte. Eu vou deixar o link do testemunho, né, da parte 1 aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você ainda não assistiu, vai lá, assiste a parte 1 desse testemunho para que você possa então entender a parte 2, tá, irmãos? Continuando aqui o testemunho sobre o processo de libertação das vaidades, amém? Como eu mencionei no vídeo anterior, eu não conhecia, né? Ninguém tinha pregado para mim essa doutrina naquele período. Eu tive aquelas experiências que eu mencionei no vídeo anterior, sem saber, né, que existia a doutrina das vestes, doutrina do cabelo. E do momento que as coisas começaram a acontecer na minha vida, eu comecei a pesquisar na internet, né, porque eu achava que eu estava ficando louca, irmãos, que eu estava ficando louca. Então eu ia para a internet para saber se isso acontecia de fato com mais pessoas, né? Se não era coisa da minha cabeça. E ali então, né, eu fui me deparando com pessoas pregando essa doutrina de Cristo, né? Essa doutrina do Senhor Jesus. E fui vendo pessoas falando sobre a santificação no corpo, sobre as vestes, sobre cabelo, sobre vaidades, testemunhos, pregações. E ali eu comecei a entender que se tratava de fato, né, e se trata de um trabalhar de Deus e que não tinha nenhuma ligação com o fato de eu estar ficando louca realmente como eu achava, né, irmãos? E eu queria compartilhar com vocês uma segunda experiência, que foram 3 sonhos que o Senhor me deu no decorrer desses 3 anos, né? Aliás, 5 anos, né, que o Senhor vem tratando comigo sobre essa questão de libertação. E são 3 sonhos, assim, que Deus me deu acerca do salão, né, antes de eu fechar o salão, né, com intervalos entre um e outro, assim, de 1 ano, 2 anos, entre um e outro. Foi no decorrer desses 5 anos, tá, que aconteceram esses 3 sonhos, que eu creio que foram visões que Deus me deu por meio de sonhos, né, para eu entender o que Deus queria de fato e de verdade com relação ao meu salão, com relação à minha vida, amém? Então, assim, o primeiro sonho foi um sonho que eu sonhei o seguinte, irmãos. Eu sonhei que eu chegava para trabalhar no meu salão no início da tarde, e como de costume, né, o salão na época ali era na casa da minha mãe. Então, no meu sonho, eu sonhei com o meu salão ainda na casa da minha mãe. E eu chegava assim no salão para trabalhar, a cliente já estava lá me esperando no início da tarde. E eu sei que ali naquele momento meu pai estava por ali, a minha mãe, e o meu pai falou alguma coisa assim do tipo: não tem cadeira para te atender ela, o salão tá sem cadeira. Aí eu disse: e agora? Não vai ter como atender? Aí eu sei que o pai disse: não tem problema, entra e usa a cama mesmo, tem uma cama ali, bota ela sentada na cama e faz o cabelo dela. E aí quando eu abri a porta do salão para entrar no salão, esse salão ele foi feito num local que antes, né, ficava ali o quarto dos meus pais e uma parte da sala. Então foi colocado divisórias ali, foi pego uma parte da sala, foi pego esse antigo quarto e foi feito um salão. Então o salão ficava nessa parte. E aí quando eu abri a porta do salão no sonho para atender essa cliente, que eu olhei, o salão não era o salão, não tinha salão ali dentro. O que tinha ali era o quarto dos meus pais do tempo que eu era pequena. Na época que eu era criança, tinha ali uma cama, um roupeiro e uma penteadeira. E aí estava exatamente como era aquele quarto antigamente, aquela cama, aquele roupeiro, aquela penteadeira. E eu entrei para dentro com aquela cliente e eu fechei a porta daquele quarto. E ali, irmãos, em vez de eu fazer o cabelo dela, o que aconteceu foi que eu tive uma relação íntima com aquela mulher. Eu me relacionei intimamente com ela, né? E aí no final ela disse assim para mim: e quanto foi que custou meu cabelo? E eu lembro ainda do valor, irmãos. Eu disse: foi R$160.
E ela pegou, puxou esse dinheiro do bolso, me deu, me pagou. E aí ela ia na frente do espelho, nessa antiga penteadeira lá, e ela se olhava e ela dizia assim: adorei meu cabelo ficou lindo, agora eu só faço contigo, eu só quero fazer cabelo contigo agora. Mas eu, no meu íntimo, irmão, sabia que eu não tinha feito cabelo nenhum. Eu sabia que o que eu tinha feito com ela era outra coisa, não tinha nada a ver com cabelo. E aí ela se despediu de mim, foi embora e tal, eu recebi o dinheiro. E ali eu acordei. Quando eu acordei, irmãos, eu fui orar, eu disse: meu Deus. E Deus falou pra mim. Deus falou pra mim que o meu trabalho no salão era como pecado de prostituição. Que quando eu estava mudando, alterando a forma, a cor do cabelo das minhas clientes, eu estava de fato prostituindo, modificando, adulterando aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou. Então, no reino espiritual, isso é prostituição, isso é adultério, né? E a Bíblia é bem clara em dizer que os prostitutos, que os adúlteros, os sensuais, lascívia, sensualidade, não herdarão o reino de Deus. Então, ali era pecado para condenação eterna, irmãos. Era pecado que me condenava ao inferno. Eu estava trilhando caminhos que estavam me levando para o inferno por meio daquele salão, né? E esse foi o primeiro sonho, né? Foi o primeiro sonho onde eu entendi que se tratava de um pecado de prostituição, que toda vez que a gente modifica aquilo que Deus criou no nosso corpo, a gente está prostituindo o nosso corpo, prostituindo, porque não tem como servir a dois senhores, ou agradar a um ou desagradar ao outro. Então, se tu modifica alguma coisa no teu corpo, através da vaidade, tu está servindo o Senhor da vaidade, e a gente sabe quem é que reina por trás das vaidades, que é Satanás, né? Satanás usa as vaidades para nos escravizar, para alterar, para modificar a nossa imagem, que foi feita à imagem e semelhança de Deus, né? E para nos tornar a imagem e semelhança dele mesmo, do maligno, né? Ele quer deturpar, ele quer destruir tudo que é feito segundo e conforme a vontade de Deus, tudo que é a imagem e semelhança de Deus, tudo que se chama por Deus, né? Tudo que tu olha e identifica Deus naquela situação, naquela pessoa, o objetivo de Satanás é destruir. Então ele quer destruir a nossa imagem, a nossa semelhança que foi feita segundo e conforme a imagem e semelhança do Senhor, tornando a imagem e semelhança dele mesmo, né? Através das vaidades, né? A gente pode ver aí nessas figurinhas que tem na internet, as figurinhas de demônios, a gente pode ver que eles têm aqueles unhões compridos, né? Quem é que tem unha comprida ali, tal, pontuda? É o Satanás, é Satanás que tem a unha daquele jeito. E o que ele está fazendo com boa parte das mulheres hoje? Está aplicando aquele gel, aquela coisa na unha, que a unha fica enorme, pontuda, igual a de Satanás. Né? Isso eu estou usando o exemplo da unha, mas são tantas outras coisas que ele usa para deturpar a identidade que Deus nos deu, para deturpar a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo em nós. Então, quem reina por trás das vaidades, a gente sabe sim que é Satanás. Esse foi o primeiro sonho que eu queria compartilhar. O segundo sonho, eu sonhei com o arrebatamento, irmãos da igreja, né? Eu sonhei que eu estava no carro, né, com a minha mãe estava sentada do meu lado e as minhas duas crianças no banco de trás. E nós estávamos indo para o centro da minha cidade, né, aqui em Tubarão, normal, assim, de carro. E de repente, assim, o dia virou noite, escureceu tudo, escureceu. E aí eu olhei para o céu, assim, pelo vidro do carro, para mim olhar para cima para ver o que tinha acontecido, que tinha escurecido tudo. E eu vou falar para vocês do meu jeito, do jeito que eu sonhei, porque é o jeito que eu sei falar, eu não sei o nome daquilo, mas quando eu olhei para cima, assim, ó, pelo vidro, eu vi uma bola de ferro gigante, irmãos. Gigante. Parecia, assim, um disco voador, uma espécie de disco voador, mas aquilo, assim, tu não viu o fim de tão grande que era. Muito grande, uma bola cinza, um cinza escuro, uma coisa grande, dava para ver que parecia ser de ferro, que tinha compartimentos. Eu não entendi direito o que foi aquilo, mas aquilo pairou em cima da nossa cabeça, né? E aquilo tomava, tipo assim, a cidade inteira, o estado, o país, eu não sei se o mundo inteiro, mas era muito grande, era uma coisa imensa. E escureceu tudo.
escureceu tudo e naquele mesmo instante, quando eu olhei pra frente, assim, eu já vi um poste vindo na direção do nosso carro, caindo bem no meio do carro, assim, sabe? E aí só deu tempo de eu sair por uma porta, minha mãe pela outra, a gente pegou as crianças pela porta de trás e saímos correndo. E enquanto nós corríamos, assim, pelo centro de Tubarão, os fios se arrebentavam, as coisas caíam, os prédios, tudo, despencava tudo, assim, que a gente achava que ia morrer. E aí, no mesmo instante, assim, parou de despencar tudo, ficou noite, não clareava mais, era sempre noite, sabe, aquela penumbra, assim, aquele dia acinzentado, aquela coisa estranha. E a gente olhava assim, aquela destruição já estava em ruínas, assim. As partes ali dos prédios, das coisas caíram tudo, já era tudo ruínas. E eu lembro assim no sonho que nós andávamos, eu, a minha mãe e minhas crianças, no meio das ruínas, assim. E se a gente quisesse um par de calçado, a gente tinha que procurar no meio das ruínas. Se a gente quisesse um casaco, qualquer coisa, tinha que procurar para achar, para poder usar, porque senão não tinha. Não tinha sobrado nada, irmãos, nada. A terra estava assolada, assim, sabe? Um apocalipse total. E no meio disso tudo tinha umas máquinas que pareciam assim uns tanques de guerra, mas não eram uns tanques de guerra, porque volta e meia apareciam uns homens e aqueles homens diziam assim, ó, agora vocês têm que sair dessa área porque a gente vai explodir a terra aqui. E aí eles usavam essas máquinas para explodir a terra. E nós tínhamos que nos esconder, e na medida que a gente se escondia no meio dos destroços, vinha um objeto como que uma borboleta esvoaçante, que eu não sei dizer para vocês o que é aquilo, eu acredito eu que seja um drone, eu não sei. E aquilo vinha assim atrás da gente para saber onde é que a gente estava, para ver onde é que a gente estava se escondendo. Então a gente era vigiado ali o tempo todo. E passou um momento assim, foi passando assim aquela situação toda e de repente, assim, na minha cabeça, eu consegui, assim, conversar com Deus na minha cabeça e eu disse assim, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, eu não estou entendendo nada disso aqui, o que está acontecendo, mas é assim, ó. Se o Senhor salvar a mim, a minha mãe e os meus filhos, eu nunca mais faço um cabelo. Falei isso para Deus. E aí, irmãos, naquele exato momento a minha mãe chega na minha frente, ela diz assim, minha filha, a Rafaela é a minha filha mais velha, a Rafaela acabou de sumir. Irmãos, quando a minha mãe disse assim que a Rafaela tinha acabado de sumir, eu vou falar para vocês que ali Deus veio e falou comigo. Deus disse assim, eu já voltei, já arrebatei a minha igreja, e agora é tarde, não dá mais tempo de tu parar de fazer cabelo. Eu já levei a minha igreja, tu ficou por causa do teu salão e eu não tenho mais compromisso nem contigo e nem com os teus. Deus assim, e a prova disso é que a tua filha acabou de sumir e ela não vai aparecer mais. Irmãos, quando Deus falou aquilo para mim, irmãos, eu vou falar para vocês assim, ó, hoje se acontece uma tragédia na nossa vida, a gente tende a clamar a Deus, né, buscar a face do Senhor, tentar se consertar na medida do possível, né, que Deus nos dá graça para isso, a gente clama por misericórdia, a gente clama para que Deus venha ter misericórdia, compaixão das nossas vidas, para que Deus venha fazer um milagre, enfim, a gente usa esses recursos, porque o Espírito Santo ainda está na terra e Ele nos dá graça para isso, né? Porque sem Ele nada podemos fazer. Mas a Bíblia diz que os ímpios, os condenados, aqueles que ficarem para trás, não haverá mais misericórdia para eles. Não vai ter o Espírito Santo ali para dar graça, para eles orar, para eles clamar. E ali eu pude sentir, irmãos, de fato e de verdade por dentro de mim, assim, que de fato não tinha mais misericórdia, não tinha mais o Espírito Santo. Porque eu senti dentro de mim assim, um misto de loucura e desespero. Loucura, ira e desespero. Eu fiquei louca, irada e desesperada. Se eu pudesse, irmãos, não vou mentir para vocês, não vou ser hipócrita aqui e falar uma coisa que não é. Porque a Bíblia diz que ai daquele que der falso testemunho. Então ali, se eu pudesse, eu pegava Deus pelo pescoço.
Eu fiquei totalmente irada, eu fiquei totalmente desesperançosa, eu não clamei por misericórdia, eu tinha ódio no meu coração por Deus ter me deixado, por Deus ter dado um sumiço na minha filha, por Ele ter dito para mim que Ele não ia fazer nada para trazer a minha filha de volta e que não dava mais tempo, que nada daquilo. E eu já ouvi, né, em algumas pregações que aqueles que forem para o inferno, eles não vão lamentar, né? Eles não vão dizer assim, ai, por que eu não me arrependi? Por que eu não andei nos caminhos do Senhor? Não, eles vão dizer, se Deus fosse bom mesmo, Ele não tinha feito isso comigo. Se Deus fosse tal coisa, Ele não tinha permitido isso. Então eles vão blasfemar contra Deus. E ali era o que eu tinha por dentro, tá, irmãos? Eu não tinha mais esperança, eu queria pegar Deus pelo pescoço. E ali me deu um desespero. Em seguida eu acordei, fui correndo no quarto da minha filha, ver se a minha filha estava lá de fato, se aquilo era um sonho ou era realidade. Eu não estava ainda muito bem entendendo o que estava acontecendo. E aí quando eu comecei a entender que aquilo foi uma visão, um sonho, um aviso de Deus, eu percebi de fato e de verdade que eu tinha sim que largar meu salão, irmãos. Tinha que largar meu salão, porque aquilo ali ia ser condenação eterna para minha vida e ia me levar para o inferno, né? Então, amém, louvado seja o nome do Senhor. O terceiro sonho que Deus me deu foi um sonho também a respeito do salão. E nesse terceiro sonho, foi um sonho muito forte, irmãos. Eu tenho isso na minha cabeça como se ele tivesse acabado de acontecer. Uma coisa muito estranha mesmo. Eu sonhei que eu estava aqui na minha casa e o salão já era aqui na minha casa, como, né? Era aqui na minha casa já. Eu era antes na casa da minha mãe, daí eu construí na minha casa e eu estava trabalhando agora nos últimos meses aqui na minha casa, para a glória de Deus, né? Mas louvado seja Deus. E aí o que aconteceu, irmãos? Eu sonhei no sonho bem assim. Eu tenho uma pessoa que ela traz produto para mim aqui na minha casa, na frente da minha casa há muitos anos. É uma representante comercial de cosméticos. Então eu sempre comprei dela, ela trazia aqui, me entregava, tal, beleza, amém, glória a Deus. E no sonho, eu sonhei que essa mesma representante, ela vinha no meu portão, né, normal, como ela sempre veio. E aí ela abria o porta-mala do carro, ela pegava o produto ali e ela me entregava. Ó, Kátia, vim trazer o teu produto. E me entregava o produto. No exato momento que ela me entregava o produto, eu fui esticar os braços assim para pegar o produto das mãos dela. E no instante que eu estiquei os braços, eu olhei para os meus braços. E se eu falar para vocês que os meus braços estavam podres, eu vou estar sendo gentil assim. Eu vou estar sendo bem amena no meu modo de dizer, porque os meus braços eles não estavam podres, eles estavam putrefados, sabe quando passa do podre, já ficou aquela coisa assim, já antiga, que já apodreceu faz tempo? Então, assim, os meus 2 braços eles estavam putrefados, e aí quando eu estiquei o braço assim, eu disse, olha aqui, eu não posso pegar o teu produto mais, olha aqui como é que eu não posso mais trabalhar desse jeito. E ela olhou, viu os meus braços podres e ela disse assim, não tem problema. Foi lá no carro dela, buscou um terno preto, um blazer preto. E ela disse assim, ó, veste isso aqui, pega o produto e vai trabalhar, que ninguém vai ver que tu tá assim. Ninguém nem vai perceber que tu tá desse jeito. E aí, irmãos, quando eu peguei aquilo quando eu vesti aquele paletó que ela me deu, aquele blazer preto, né, que ela me deu, o blazer no sonho, irmãos, ele ficou como que com uma estampa exatamente como estava o meu braço. É como se aquele blazer ele putrefasse inteiro. E ele ficou assim da cor e do formato igual estava o meu braço. Sabe, como se criasse nele uma estampa igual, assim putrefada igual do braço. E aí eu olhei para ela e disse, ó, não adiantou nada, olha aqui, ó. A roupa apodreceu tudo também, ó. Não adiantou nada. E ali eu acordei, irmãos. Eu acordei. Então, o que eu entendi ali por meio daquele sonho? Eu entendi que mais uma vez Deus estava falando de morte espiritual, né? Que aquele putrefação daquele braço ali, aquele braço podre, nada mais era do que Deus falando para mim sobre morte espiritual, né? Era como eu estava por dentro, morrendo espiritualmente, né?
em pecado de iniquidade, em pecado consciente constante diante de Deus, blasfemando, né? Pisando no sangue da aliança. Porque é isso que fazemos quando temos consciência do pecado, quando Deus nos avisa e a gente insiste em permanecer. Porque eu vou falar para vocês que eu levei quase 5 anos para fechar meu salão, 5 anos aí praticamente. E nesse período aí eu não queria fechar não, irmãos, eu não queria. Se eu falar para vocês que eu queria, eu lutei com Deus 5 anos para não fechar. 5 anos, né? Então, assim, eu dou bastante trabalho para Deus, não sou fácil. Deus, ele tem que pelejar comigo, porque eu não sou fácil, não sou uma filha assim, né? Falou uma vez e deu. Não, Deus, ele teve que insistir comigo, irmãos. Né? Ser humano falho, imperfeito, não é fácil. Então, esses foram os 3 sonhos que Deus me deu acerca do salão, falando de morte espiritual, né? Não adianta esconder aquilo que está por dentro, né? Tentar tapar por meio de vaidades, por meio de... Ali ela me deu uma roupa para eu cobrir, né, o que estava acontecendo por dentro. Veste essa roupa aqui que ninguém vai perceber que tu está morrendo espiritualmente. E ali Deus permitiu, né, que eu visse que não adianta esconder, não adianta, que de Deus ninguém se esconde. Tu pode se esconder do homem, né? Mas de Deus ninguém escapa, irmãos. Ninguém se esconde de Deus. Então, Deus estava me mostrando e confirmando mais uma vez que ali era um pecado para a morte espiritual. E aí, então, pela graça e misericórdia de Deus, eu tive que chegar ao ponto de queimar tudo que eu tinha no meu salão. Deus não me deu permissão para vender nem para doar nada, né? Foi tudo queimado, para a glória de Deus. E hoje eu sinto a libertação por dentro de mim, irmãos. Porque no decorrer desses 5 anos, eu cheguei a fechar o meu salão 3 ou 4 vezes, por cerca de alguns meses, por cerca de 40 dias, por cerca de 3 meses, né? De 3 a 4 vezes eu fechei. A primeira vez fechei por 40 dias, depois fechei por 2 meses, 1 mês, 3 meses. E assim foi, irmãos. Mas eu sempre voltava. Sempre voltava, porque eu não tinha força para permanecer. Aí dessa vez Deus disse para mim, não, tens que tacar fogo em tudo. Tens que queimar, porque para que a libertação seja completa, tu vai ter que queimar tudo. Então, foi onde eu decidi queimar. Meu marido achou que eu estava ficando louca, né? Mas eu conversei com ele, expliquei, ele também já vinha acompanhando o processo aí no decorrer dos anos. E ele entendeu de fato que, louvado seja Deus, que ele precisava, né? Me ajudar com isso e compreender. E ali Deus deu graça para ele conseguir, né, irmãos, caminhar mais uma milha na presença do Senhor, né? E suportar as aflições por amor de Cristo, né? Que essa é a nossa vida, né? Para a glória de Deus, se a gente quer alcançar a salvação, o caminho é estreito e a porta é estreita, né? A gente não tem que se iludir que vai ser tudo um mar de rosas, que vai ser tudo lindo, maravilhoso, porque mar de rosas lindo, maravilhoso a gente vai ter lá na glória, né? No mundo tereis aflições, mas lá na glória a gente vai ter bonança, a gente vai ter paz, a gente vai ter gozo, vai ter alegria, vai ter tudo de bom e maravilhoso que a gente muitas vezes não pôde ter ou teve que renunciar aqui na terra para poder alcançar a glória da segunda casa, amém? Então, eram esses sonhos aí que eu queria compartilhar com os irmãos. Foram 3 sonhos aí que Deus me deu, pela sua infinita misericórdia, né? E conversei com algumas irmãs, né, que disseram pra mim, ai, irmã Kátia, se eu tivesse sonhado só a metade disso aí que tu sonhou, eu já tinha largado o salão faz tempo. E louvado seja Deus, né? Mas, irmãos, vou falar pra vocês que não foi fácil. Não tá sendo fácil. Mas, né, na Bíblia está escrito, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, se a gente buscar força em Deus, a gente tudo pode suportar, né? Porque Deus, Jesus Cristo, é aquele que nos fortalece. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria entregar essas palavras no santo, bendito e poderoso nome do Senhor Jesus, para que a igreja venha ser glorificada, né? Para que o nome do Senhor venha ser glorificado, para que a igreja seja edificada na fé, aliás, e que seja tudo uma bênção para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.